Fala pessoal, e aí, tudo certo? Bom, continuando ainda discutindo sobre a série de estratégias práticas para aderência do aluno à prática do exercício físico, hoje a gente vai discutir um pouco sobre uma estratégia que pode ser interessante, né, em conjunto com todas as outras que nós estamos discutindo aqui. Então, só para lembrar, a gente, além da página no Instagram, nós estamos com o canal no YouTube, então só se inscrever no canal Projeto Exercise. Lá a gente lança, né, sempre novos vídeos. Para você ficar sabendo, você tem que clicar lá nas notificações, né, para sempre ser avisado quando algum vídeo novo for postado. Então, dentre essas estratégias, uma que pode ser utilizada é alterar de forma constante o treinamento. Pode contribuir para a motivação do seu aluno? Então, hoje a gente vai especificamente discutir essa questão e essa discussão vai ser toda norteada em cima de um artigo, né, que foi publicado agora recente, dezembro de 2019, onde eles avaliaram, né, os efeitos da variação do exercício na espessura muscular, força máxima e motivação no treinamento resistido, né, de homens treinados. Então, para isso, né, a gente vai entender qual que é a relação de alterar o treinamento de forma constante e a motivação disso para o exercício físico, né, para a pessoa que está praticando o exercício físico. Provavelmente todo mundo aqui já ouviu como profissional de educação física, ou quem está assistindo o vídeo e nem é profissional de educação física, mas, enfim, já em algum momento realizou algum tipo de treinamento. Especificamente a musculação, ela tem essa característica de reclamação, que seria uma atividade que é monótona, chata e que muitas pessoas não a realizam por conta de ser algo muito linear, enfim, né? Então, esse artigo, para discutir isso que a gente colocou aqui anteriormente, né, se alterar os exercícios, né, o treinamento pode influenciar a motivação, vou utilizar esse estudo aqui para a gente discutir sobre isso. Nesse estudo, então, o que eles fizeram? Né? Eles recrutaram 19 jovens saudáveis, homens, tá? Entre 18 e 35 anos, e todos eles eram familiarizados com a maioria dos exercícios de musculação e tinham boa aptidão física. Lembrando que todas essas informações aqui eu retirei do artigo, tá? Aí então o título, a revista, o link, né, com o DOI. Então quem quiser maiores informações é só buscar no artigo original, né? Então, com essa característica de amostra, o que eles fizeram? Eles delinearam então dois grupos. Um grupo que eles chamaram de grupo controle, que seguiria, né, uma rotina padrão de treinamento com pesos, consistindo em exercícios para a parte superior e inferior do corpo. Então, supino, remada curvada, cadeira extensora, esses foram até os exercícios que eles colocaram como exemplo no estudo. E aí o grupo controle tinha uma característica: eles eram realizados em dias alternados, por um total de 4 treinos por semana, ok? E aí a principal característica esse grupo fazia os mesmos exercícios na mesma ordem a cada semana, e aí tinha uma sobrecarga, né? Ou seja, um aumento da carga à medida que o levantamento se tornava mais fácil, que o exercício se tornava mais fácil, mas a rotina não era variada, ok? Então essa característica do grupo controle. Já o grupo experimental, eles receberam um aplicativo nos seus smartphones que criou um novo treino a cada sessão. Esse banco de dados aí desse aplicativo escolhia aleatoriamente 80 exercícios possíveis, né? Então esse grupo realizou o mesmo número de exercícios para membros superiores e inferiores e aumentou aproximadamente a mesma quantidade de carga em cada sessão que o outro grupo, mas os exercícios variavam, né, dia após dia, treino após treino. Então, só como característica, né, esse aplicativo, segundo o artigo, ele tinha um algoritmo que selecionava aleatoriamente 3 exercícios para membros inferiores
do tipo puxar, então, por exemplo, puxador, remada máquina, e 3 do tipo empurrar, que seria o supino, desenvolvimento com halteres. O mesmo era feito para membros inferiores. A seleção foi para 3 exercícios com ênfase em cadeia anterior, ou seja, extensão de perna, leg press, e 3 para cadeia posterior, como por exemplo, stiff, cadeira flexora. Então, a diferença entre os grupos era, os dois faziam exercícios de membros superiores e membros inferiores na mesma sessão, 4 treinos por semana, em dias alternados. A diferença era que o grupo controle não variava os exercícios e o grupo experimental variava esses exercícios, né, de acordo com esse aplicativo que foi passado para esse grupo. Lembrando que ambos os grupos realizaram, né, um intervalo de descanso aí de 2 minutos entre as séries, e os autores desse estudo colocam até uma tabela mostrando, né, em termos de distribuição da carga de treinamento, que eles colocaram aqui relativo ao número de repetições, né, por série, tanto no grupo experimental quanto no grupo controle. Vejam que isso ao longo de 8 semanas, então esse estudo teve duração de 8 semanas, né? Lembrando lá que eu sempre falo para vocês, né, a questão dos 30 primeiros dias, eles até foram além disso, né, eles colocaram aí uma duração aí de 2 meses. Então vejam que eles não variaram tanto, né? E isso foi até uma forma de eliminar esse viés de um grupo realizar uma carga, né, uma carga de treinamento, uma distribuição dessa carga de treinamento maior do que outro grupo. Vocês podem ver que entre o grupo controle e o grupo experimental, né, isso foi variando ao longo das semanas, mas não houve variações maiores do que entre 6 e 12 repetições, certo? Ficou dentro dessa faixa. E aí o que eles observaram, né? Lembrando então que o objetivo, né, do estudo foi ver se essa variação frequente de treinamento, né, se iria ter resultados do ponto de vista de protocolo, ou seja, se isso iria levar a alguma alteração de espessura do músculo, composição corporal, força, e também de fatores relacionados ao protocolo, como foi aqui nesse caso eles mensuraram a motivação dessas pessoas que realizaram esse estudo. Então, o que eles fizeram? Então, ainda dentro dessa distribuição então, de carga que nós já vimos, as avaliações feitas foram, né, de variável comportamental, um dia antes e um dia após o treinamento, né, eles colocaram uma escala de motivação situacional para mensurar essa motivação dos participantes. E dentre variáveis físicas, eles mensuraram a espessura muscular através de ultrassom do vasto lateral e do reto femoral. A composição corporal foi feita através de dobras cutâneas e a força dinâmica máxima foi obtida do teste de um RM para supino e agachamento. Então, todas essas variáveis foram pré-intervenção, ou seja, antes do início da semana 1 e pós semana 8, certo? Então, vamos ver aqui alguns resultados. Os resultados, então, desse estudo mostram que, com relação ao protocolo, o que eles viram? Eles viram que eles compararam, né, os resultados e descobriram que, no geral, os ganhos dos homens, né, lembrando que esse estudo foi só realizado em homens, tanto em tamanho quanto em força muscular, eram quase exatamente os mesmos, independente se eles mantinham as mesmas rotinas ou frequentemente alteravam. No entanto, quando eles foram observar, né, as variáveis relacionadas ao comportamento, à motivação, houve uma diferença notável entre os grupos, onde o grupo em que os exercícios estavam em constante mudança relataram sentir-se muito mais motivados e a se exercitar no final do estudo do que o outro grupo. Então, aqui a gente tem, né, a tabela de resultados desse estudo, né? Então a gente tem aqui tanto grupo experimental, grupo controle, pré e pós, né, as duas condições. Como já disse anteriormente, né, nas imagens de ultrassom não houve diferença entre, né, os músculos avaliados,
Também não houve diferença em variáveis antropométricas, como IMC, percentual de gordura, e nem de força para agachamento, né, por RM em agachamento e supino. No entanto, na escala de motivação, nós podemos observar aqui que a motivação intrínseca, ou seja, a forma autorregulada da pessoa querer se exercitar, nesse exemplo aqui, né, desse estudo, foi diferente para o grupo experimental comparado com o grupo controle. Ou seja, o grupo experimental mostrou maiores scores pós intervenção, né, quando comparados aí com o grupo controle, né? Então, o que eles mostram, né, com relação a isso aqui? Com relação ao protocolo, então, os músculos se adaptam à carga, isso foi a justificativa, né, que eles deram quando, né, colocaram essa variável, independente se isso ocorre por meio da realização do mesmo exercício ou em um exercício diferente a cada sessão. Já o comportamento pode ser influenciado pela novidade. Como o treino ele era alterado a cada sessão por conta daquele aplicativo que selecionava, né, os exercícios sempre com a mesma característica, então não é um treino diferente. A ideia central do treino era a mesma, de ter um número de exercícios para membros superiores e membros inferiores. No entanto, né, a diferença era com relação a quais exercícios eram realizados. Quando isso aconteceu, o estudo demonstra que houve diferenças nas pontuações de motivação no final, e essas foram, segundo o artigo, substanciais. Então, o que nós podemos ver, 4,6 antes, né, no grupo experimental, 5,1 depois, quando o grupo controle ele não alterou e até diminuiu essa motivação intrínseca. E quando a gente vai para a desmotivação, né, a gente vê aí que teve um aumento não significativo, né, quando a gente vê o grupo experimental. No entanto, no grupo controle esse aumento foi maior. Não foi estatisticamente significativo, só estou chamando a atenção com relação a essas variáveis que, nesse estudo, né, por conta de uma pequena amostra, uma amostra muito específica, a gente vai discutir isso mais à frente, mas a ideia aqui é tentar entender que isso pode ser uma estratégia interessante quando a gente pensa em aumentar a aderência ao protocolo de exercício físico, principalmente quando a gente fala de treinamento com pesos, por conta daquela justificativa que eu já disse para vocês, né, que as pessoas reclamam que o treinamento de musculação é chato, é monótono, enfim. Então, as limitações do estudo, né, é sempre importante analisar de forma crítica, né, todo artigo que é lido. Então, dentre essas limitações, como eu disse para vocês, a pequena amostra, né, a gente está falando aí de 19 homens que foram recrutados para esse estudo, né, envolveu apenas homens jovens e com experiências em academia. Será que essa ideia para mulheres, pessoas mais velhas e que não têm experiência em academia, teria esse mesmo resultado? Não sei. Mas dentro dessas características, eu sempre acho que com uma aplicação prática, né, do estudo, a gente pode sempre tirar alguma coisa interessante para usar aí no dia a dia. Outra coisa, analisou de forma deliberada os polos opostos, né? Ou seja, era o 880, era o tudo ou nada. Um grupo não tinha variação nenhuma de exercício, comparando com um grupo com a variação acontecia em todas as sessões. Então, isso também, né, tem que ter aí a sua análise com mais cuidado, porque no caso desse estudo científico, né, eles fizeram dessa forma, que dificilmente eu quero acreditar que isso acontece na prática. Principalmente, né, uma pessoa que treina aí durante várias semanas sem alterar nenhuma ou sem variar nenhum exercício. Isso pensando do ponto de vista de comportamento, principalmente, né? Então, essas são as limitações que eu listo aqui para vocês, né?
nem são limitações que eles colocaram no estudo, eles colocaram outras limitações mais ligadas ao delineamento experimental, enfim, mas isso é uma interpretação minha, né, do que eu vi do estudo. No caso, como eu disse para vocês, então uma aplicação prática seria o quê? Adotar um meio termo, né? Então, o profissional de educação física, ele vai poder aí, dentro de uma característica de treinamento, alterar um ou dois exercícios que já estão ali familiarizados por novos, sempre mantendo a musculatura alva a ser trabalhada, e isso, né, essa discussão toda norteada, baseada em só em um estudo, que foi o que eu peguei aqui, obviamente que outros estudos vão trazer outras, podem, né, apontar outras aplicações práticas, mas a discussão baseada somente nesse aqui, né, e eu até sugiro para todos que estão vendo aí o vídeo, se quiserem deixar aí na descrição, algum outro estudo que mostra um resultado que corrobora com esse estudo, ou que é diferente, enfim, vamos sempre discutindo e conversando sobre isso. Especificamente, né, essa alteração, se o profissional adotar esse meio termo, que eu chamei, né, entre aspas, onde você altera esses exercícios familiares por novos, né, mantendo a musculatura alva ser trabalhada, nem acho, isso por experiência prática, que isso deva acontecer todo o treinamento. Eu acho que isso pode acontecer num prazo um pouco maior. Obviamente, isso vai depender do perfil, né, do seu aluno, como a gente já discutiu anteriormente. E isso, essa característica, né, e essa dica tratada aqui hoje pode ser, né, uma maneira razoável de aumentar a motivação para o exercício físico desse seu aluno, porque aí ele passa a não ter como desculpa ou como justificativa a máxima de que, não, eu não gosto de treinar musculação porque a musculação é muito chata, a musculação é muito monótona, né? Você pode, por conta dessa variável, né, de variação de exercício, né, de variar esses exercícios mantendo a musculatura alva a ser trabalhada, isso já pode ser, né, essa novidade para ele já pode tornar o treinamento mais interessante. Obviamente que eu estou falando de uma variável, existem várias outras variáveis que você pode modular aí no treinamento. Por exemplo, ordem de exercício. Às vezes você não necessariamente precisa alterar o exercício, mas você pode alterar essa ordem, né, em que esses exercícios são realizados. Isso por si só já quebra um pouco essa monotonia do treinamento e o seu aluno pode achar esse treino mais interessante. Perfeito? Então, se alguém tiver aí sugestões, dúvidas, como eu já disse para vocês, temos a página no Instagram, né? Temos o canal no YouTube. Se inscreve lá para a gente conversar e trocar mais ideias sobre, né, essa interação entre protocolo e comportamento no exercício físico.